há no testemunho poder de transformar também as nossas vidas. Então, você que está assistindo ao culto pela internet, a nós que estamos na igreja, comunhão, igreja. Vamos comer o que o Senhor vai dar para nós e não vamos deixar escapar nada. Estamos nessa comunhão, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nosso irmão Gilbert é ancião em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Amém. Eu agradeço a Deus nessa noite, pelo Senhor ter me chamado nas águas do santo batismo na idade de 12 anos. Com 14 anos o Senhor batizou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Dou graças a Deus pela esposa, pelo lar de paz e pelos 2 filhos ao qual o Senhor tem nos dado. Dou graças a Deus por muitas obras, muitos milagres. Dou graças a Deus pela boa viagem ao qual o Senhor preparou para estar junto com os irmãos na reunião e nesse culto. Irmãos, na comunhão, em rápidas palavras, também dou graças a Deus, porque o Senhor trouxe uma obra em frente, a qual o Senhor fez na vida da nossa irmã Maria. Irmãos, a nossa irmã Maria estava desenganada pela medicina, estava com câncer. Deus mandou a palavra e disse pela tua palavra que a enfermidade não era para a morte, e sim para o nome de Deus ser glorificado. Dou graças a Deus que todos os meses a serva de Deus fazia os teus exames. Aleluia, subia uma escada de um consultório. Um certo dia ela chegando, alguém atendeu ela e disse: olha, dona Maria, o doutor que te atende, hoje ele não pôde vir, mas ele deixou um doutor no lugar dele. Aleluia, ele vai te atender, glória a Deus. E o nome dele é doutor Gabriel. Dou graças a Deus que aquele doutor, olhando para a dona Maria, assinou um papel, olhou os seus, aleluia, os raios-x, os documentos, e disse para ela: dona Maria, eu estou assinando a tua alta, porque a senhora está curada, glória ao nome do Senhor, aleluia. Irmãos, ela foi embora contente, feliz pelo milagre que Deus tinha feito na tua vida. Aleluia, esqueceu a tua bolsa dentro do consultório daquele doutor, voltou para buscar aquela bolsa, e quando ela chegou, antes que ela subisse aquelas escadas, aleluia, o doutor, dono daquele consultório, já se encontrava, aleluia, lá embaixo, glória a Deus. Ela olhando para ele disse: doutor, eu vim aqui na parte da manhã, o senhor não estava, glória ao nome do Senhor. O senhor deixou um doutor por nome de doutor Gabriel, ele pediu os meus exames, eu mostrei, me deu alta e disse que eu estava curada, glória ao nome do Senhor, aleluia. Aquele doutor olhou para ela e falou: dona Maria, a senhora já deve estar delirando de tanta dor, nós não trabalha na parte da manhã, nós só trabalha na parte da tarde. Não, doutor, ainda por sinal eu deixei a minha bolsa dentro do teu consultório, então vamos lá ver se a tua bolsa estiver lá dentro. Alguma coisa aconteceu, glória a Deus. Quando abriu a porta do consultório, verdadeiramente a bolsa da irmã Maria estava no chão. Ele pediu os exames, olhou e disse: dona Maria, verdadeiramente a senhora está curada, mas chama a polícia, porque tem 3 pacientes minha que esse doutor Gabriel dá alta dentro do meu consultório. Deus mandou o anjo Gabriel, deu alta para a irmã Maria. O nome de Deus está sendo glorificado. Dá glória a Deus nessa noite, igreja, porque o milagre você vai levar da mão de Deus. Por onde tem passado, trago, desejo levar a saudação da querida irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Próximo irmão que vai testemunhar, nosso irmão Isaac, é ancião em Limeira, interior de São Paulo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus por poder estar aqui com os irmãos hoje, nesse dia, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Provas não têm faltado na nossa vida, mas a misericórdia de Deus também não tem faltado.
o Senhor traz em frente uma obra para contar para os irmãos, para mostrar como o Senhor cuida de nós nos pequenos detalhes da nossa vida, irmão. Isso aconteceu comigo mesmo na cidade de Limeira. Estava eu passando por uma prova financeira muito grande, que o único sapato que eu tinha para congregar abriu do lado, e eu não tinha condição para comprar nenhum sapato, irmãos. Às vezes alguém pode pensar, como alguém não tem condição de comprar um sapato? Mas às vezes acontece na vida do crente. E ali, irmão, certo dia eu saindo para congregar, eu falei assim: Senhor, eu sou o teu servo, estou indo atender um culto na tua obra, e o meu sapato está parecendo a boca de um jacaré, está aberto do lado. Tenho vergonha de dobrar o joelho para orar. Tem misericórdia de mim, Senhor, e me concede um sapato, e eu vou agradecer o teu nome na terra. Agradeço a Deus, irmão, que naquele domingo fui congregar. E na segunda-feira, e quando eu cheguei do culto no domingo à noite, um irmão me ligou. Eu morava numa chácara. Ele falou dessa maneira para mim: irmão Isaac, passa aqui no meu serviço amanhã, porque ontem à tarde eu estava em casa e o Senhor tocou no meu coração que é para abençoar o irmão com uma quantia. Aleluia. Ali, irmãos, eu passei no serviço dele. Ele trabalhava de vigilante num banco. Aleluia, irmãos, o Senhor dá um dom a cada um. E esse irmão sempre foi meu companheiro, e ele falava que o Senhor tocava nele para abençoar os irmãos. Eu nunca entendi isso. Aleluia. Foi o irmão trabalha, pega do dinheiro dele e dá para os outros. Aleluia. E naquele dia o abençoado era eu. Ele pegou, irmão, um envelope todo assim grampeado e me entregou aquele envelope. Bendito o Cordeiro de Deus. Eu coloquei no bolso, conversei com ele mais um pouco e fui embora para o meu serviço, irmão. Eu estava montando um salão de cabeleireiro no centro de Limeira. Quando eu cheguei ali, irmão, naquele estabelecimento, eu abri o envelope. Dentro, irmão, do envelope tinha R$200, irmão. Aleluia. E para os irmãos ver, no sábado eu tinha ido ver o preço de um sapato. O sapato era R$200. Aleluia. E ali eu já dei glória para o nome do Senhor e já engrandeci o nome dele. Mas a fé do homem é testada na terra, irmão, porque nesse exato momento o homem que estava colocando o espelho, colocou o espelho. Quando ele foi receber, minha esposa foi pagar, aleluia, faltou R$100, aleluia, e eu peguei daquele R$200, arranquei R$100 e terminei de pagar o homem. Eu falei, glória a Deus por isso. Pelo menos o espelho está na parede. Mas o Senhor, irmão, quando Ele ouve o pedido de oração, quando Ele ouve, aleluia, o pedido de um crente na terra, e Ele promete e Ele cumpre na terra, aleluia. Aquele dia eu fiquei sem o sapato, não deu para comprar. Mas no outro dia o mesmo irmão me ligou, falou assim: irmão Isaac, o irmão passa aqui no meu serviço de novo, porque ontem o gerente do banco passou aqui e falou se eu sabia de alguém que precisava de um sapato social de número 45, e eu lembrei do irmão. Ele me deu o sapato, e o sapato está aqui, é novo, e para o irmão levar para sua casa, aleluia. Irmão, eu dei glória para o nome do Senhor, porque o Senhor preparou dinheiro, eu precisei usar, mas o sapato Ele preparou também para mim na terra. Aleluia, Deus, muita obra o Senhor fez na minha vida, irmão. Mais uma obra que eu vou contar para os irmãos rapidinho. Aleluia, ali na cidade de Limeira, eu buscava uns irmãos do outro lado da cidade para congregar. E um dia minha esposa chegou para mim e falou assim: olha, aleluia, o carro está sem óleo. Eu passei no posto e o carro não tem óleo. O frentista falou que está seco o motor. E ali entrou um temor em mim, irmão. Falei, se eu for buscar essa família, aleluia, o carro fundiu o motor, não tenho dinheiro para arrumar. Bendito o nome santo do Senhor. Mas aí eu falei, Senhor, eu vou buscar. Coloca a mão, não deixa o motor do meu carro fundir. Aleluia, porque eu preciso trabalhar na tua obra. Irmão, busquei a família
família congregaram, aleluia, levei embora para casa, voltei para minha casa também. No outro dia nós fomos trabalhar, irmão, o primeiro dinheiro que nós pegou de corte, a minha esposa foi colocar óleo no carro. Irmão, você tem que crer no Deus que você serve, aleluia. Ela chegou, comprou 1 litro de óleo para pôr no carro, falou para o frentista, coloca esse óleo no carro porque está seco o motor. Irmão, pelo Senhor que habita no céu, o frentista tirou a vareta do motor e olhou, limpou e colocou de novo e tirou, falou, moça, não tem, o seu carro não está precisando de óleo, estava o máximo de óleo no motor do carro e o nome do Senhor está sendo glorificado na terra. O Senhor faz obra material e espiritual, irmão. E hoje a obra que eu contei aqui foi feita em pouca quantia. Mas aqui dentro tem gente que precisa de uma obra da parte do Senhor. E a quantia não é pouca, não. Então o Senhor manda dizer para você, eu vou fazer uma obra na tua vida também. Do pouco eu faço muito, para o meu nome ser glorificado na tua boca. Aleluia, glória. Agradeço a Deus, irmão, por essa parte, por tudo que Ele tem feito na minha família, na minha casa e na minha vida. Dou graças a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o nosso irmão higieniza o microfone, o nosso irmão que vai testemunhar em seguida, o nosso irmão Alessandro, que é encarregado de orquestra de Votorantim, no interior de São Paulo. A Irmandade deve se lembrar que nós oramos muito para o netinho dele, que foi apresentado aqui pelo irmão N. Vamos ouvir o que Deus fez pelo bebê. Glória a Deus, aleluia. Deus seja sempre louvado. Amém. Também agradeço a Deus nessa noite, pelo batismo, por o Senhor ter me chamado nas águas, pela minha família. E eu agradeço a Deus também, que Deus preparou um netinho. Ele fez, se não me engano, dia 18, agora ele fez 3 meses. E logo na primeira semana, na primeira consulta, foi constatado que ele estava com um sopro no coração. E eu agradeço a Deus, irmãos, que nós trouxemos aqui ele na igreja, pedimos para o irmão orar. E Deus preparou e Deus permitiu, irmãos, ele fazer os exames. E eu agradeço a Deus nessa noite que o Senhor libertou ele por completo. Eu agradeço a Deus também que o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Hoje vão para, eu acredito que 26 anos que o Senhor me chamou, o Senhor me permitiu de eu morar no seminário, e quando o Senhor permitiu de eu sair de eu estar naquele lugar, o Senhor começou a visitar o meu coração e mostrar algumas coisas diferentes, e Deus permitiu no meu coração de me chamar no Santo Batismo. Numa das férias que eu saí daquele seminário, o Senhor me chamou no Santo Batismo, a minha família me jogou na rua, morei cerca de 40 dias na rua e emagreci 26 quilos, irmão. E Deus falava para mim que Deus ia me abençoar com uma família, e que o Senhor que nunca mais ia permitir que eu passasse fome, irmãos. Eu agradeço a Deus que o tempo passou, Deus preparou uma família, Deus preparou filhos, Deus preparou que eu estudei, me preparou um bom emprego, graças a Deus, e Deus tem me abençoado muito. E nessa parte também eu pedi que o Senhor me abençoasse na questão do netinho, que era uma promessa dele. Eu agradeço a Deus por tudo. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso irmão Antônio, que é ancião do bairro da Campinim, em São Roque, aqui interior de São Paulo, região de Sorocaba. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus pela preparação de estar aqui mais uma vez. Na verdade, o desejo do meu coração é estar aqui sempre, irmãos. Glória a Deus. Porque amo congregar neste lugar. Glória a Deus. Como sempre falo, aqui é a nossa central, né? É a mãe da obra de Deus. Sempre incentiva a minha irmandade está congregado aqui, irmão. Glória a Deus. Como o Senhor Deus falou, Deus dá graça de atender em São Roque, como ancião também em Itapetininga, e numa cidade divisa do Paraná com o nome Itapirapuã Paulista. Irmãos, Deus fez tanto milagre na minha vida, irmãos, que eu estava aqui relembrando e perguntando para Deus, Senhor, que obra eu vou contar nesta noite, irmãos? E Deus me trouxe, irmãos, mediante
o andamento do culto. O Senhor me trouxe, irmãos, um milagre que para muitos é impossível, irmão, mas Deus fez na minha vida. Que o nosso Deus é um Deus que faz aparecer onde não tem, é um Deus que cria, irmãos. Louvado seja Deus, glória a Deus. Essa obra, irmãos, já faz uma média de uns 30 anos que o Senhor fez esta obra na minha vida. Na época, irmãos, glória a Deus, louvado seja Deus, eu pai de muitos filhos, e um dia minha esposa falou para mim: Antônio, olha, dá um jeito, porque acabou tudo na nossa despensa. Irmãos, eu estava tocando uma obra, irmãos, em Araçoiaba da Serra, morava em Biúna, irmãos, e estava com Fusquinha na época, e o Fusquinha já estava quase já chegando na reserva, e da onde eu morava de Biúna para Araçoiaba, é uma média de quase que 100 quilômetros, irmãos. E ali eu falei para ela: olha, eu estou terminando um serviço, mas vou deixar para terminar aquele serviço no sábado, porque o patrão chega e acerta comigo, minha esposa. Contudo, irmão, liguei para o patrão e ele marcou que de 3 horas ia estar lá. Saí de manhã para terminar o serviço, para poder receber, deixei minha despensa vazia, fui em jejum, sem alimento nenhum, irmãos, e parti para aquela cidade. Quando foi chegando 3 horas, o patrão me ligou e disse: olha, seu Antônio, eu não consigo chegar hoje, porque estou com compromisso aqui em São Paulo e não dá para ir hoje. Irmão, naquela hora, claro, a tristeza bateu e, resumindo, irmãos, eu retornei de volta, irmão. Aleluia, eu peguei aquela estrada, muitos irmãos aqui conhecem, que vai de Biúna, irmão, de Biúna a Sorocaba, é uma estrada que vai por dentro, por Votorantim. Irmão, peguei aquela estrada, irmão, quando cheguei na metade do caminho, irmão, o carro deu aquele tranco e parou. Não tinha dúvida que o carro tinha acabado o combustível, irmãos. E eu tinha na época um culto de coleta para atender num bairro da onde eu morava, é 28 quilômetros, irmãos. E ali, louvado seja Deus, irmão, fiquei naquela estrada, passava aqueles carros em alta velocidade. Irmãos, eu não tive vergonha de dar com a mão, pedir ajuda. Irmão, dado momento eu comecei a descer uma rampinha que tinha ali daquela rodovia para orar. Já tinha orado umas 4, 5, 6 vezes, irmão. Saía para a rodovia, irmão, quando eu percebi já começou a escurecer, irmão. E eu em aflição ali por causa do culto e também estava passando muita fome também, irmãos. Dava aquela fome, aquela gastura, como diz o nortista, irmão. E ali, louvado seja de um dado momento, eu descendo para lá e para cá para orar, eu observei, irmão, que ali naquela rampinha tinha um pé de goiaba, irmão, um pé de goiaba que no nível da rodovia ele dava na copa, irmão, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus nessa altura, no mês de junho, aquelas folhas secas por causa do frio, porque Ibiúna é um lugar muito frio, irmãos, e ali louvado seja Deus, olhei para aquela goiaba e disse: ó goiaba, bem que você podia, aleluia, criar um fruto para mim comer, que eu estou com fome. Irmão, quando eu falei essas palavras, o Senhor começou a visitar minha alma com a promessa do Espírito Santo. Eu senti o poder de Deus em mim, irmão, bendito é o nome do Senhor. E o Senhor falou no meu coração: meu servo, profetiza agora para esse pé de goiaba, mediante a tua fé eu vou fazer um milagre, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Deus sabe porque manda contar esse testemunho,
testemunho, irmão. Muitos milagres Deus fez na minha vida, mas hoje Deus quer aumentar a fé deste povo. Alguém precisa de fé para atravessar os dias difíceis que você está enfrentando. Lembra-te de uma coisa, que o Deus que operou no passado é o Deus do presente na nossa vida, irmão. E ali, irmão, olhei para aquele pé de goiaba, Deus pôs fé no meu coração, e Deus me deu essas palavras: pé de goiaba, ouvi a voz do Senhor teu Deus, que fala na boca deste homem. Sabe, pé de goiaba, eu sou o filho do Deus vivo, o Deus que fez com que, por certo, um passarinho, ele soltasse essa semente aí, e o Deus que fez nascer, bendito é o nome do Senhor, te fez você crescer. Olha, eu sou, além de ser filho de Deus, eu sou irmão de Jesus Cristo, e eu estou com fome. Eu quero que você produza um fruto agora, em nome de Jesus Cristo. Irmandade, Deus fez esta obra na minha vida, aleluia, nas alturas. Eu creio de alma, irmão, porque eu contemplei que esses olhos, olhei e fixei os olhos para um galho daquele pé de goiaba, e comecei a ver nascer uma florzinha muito pequena. Bendito é o nome do Senhor. Comecei, irmão, a observar um fruto, saiu no meio daquela florzinha, irmão, e começou a crescer uma goiaba na minha frente. Bendito é o nome do Senhor, irmão, a goiaba bem grande, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Eu chorava, Deus visitava e sapateava naquele lugar. Eu peguei aquela goiaba, irmão, comi até hoje. Nunca comi uma goiaba tão doce, tão gostosa, como foi aquela goiaba, irmão. Aleluia, nas alturas, ali dobrei meu joelho, agradeci a Deus. Quando saí para subir para a rodovia, irmão, vi um carro em alta velocidade. Passou por mim lá na frente, ele parou, veio de ré e falou para mim: irmão, não minta ao Espírito Santo, o irmão é ungido de Deus, atende a obra de Deus. Eu falei: por misericórdia de Deus, atendo a obra de Deus. Ele falou: irmão, eu estava indo para São Paulo, pela Raposo Tavares, o Senhor falou comigo: olha, vai para o Votorantim, pega a estrada de Biúna, que tem um servo meu em aflição, com carros quebrados na estrada. Irmão, e para você crer, disse ele, eu já liguei para o guincho está a caminho. Irmão, entra no meu carro e não se preocupa com nada. Entrei no carro dele, irmão, bendito é o nome do Senhor. Cheguei em casa, glória ao nome do Senhor, minha família orando, bendito é o nome do Senhor, o dia inteiro sem alimento. Eu estava saciado pelaquela goiaba, bendito é o nome do Senhor. Mas, irmão, quando eu fui socorrido para ir na minha casa, irmão, ali, bendito é o nome do Senhor, e cheguei na minha casa, já era 7h20, irmão. Eu tinha que atender um culto de 7h30, a 26 quilômetros para frente. O servo de Deus falou: irmão, infelizmente eu não vou poder te levar na igreja, porque eu tenho um compromisso e não posso chegar muito atrasado. Eu falei: meu irmão, Deus que te abençoe. Ele foi embora, agradeci a ele, irmão, bendito é o nome santo do Senhor. Irmão, estava um servo de Deus em casa, ali, como diz um caipira, eu fiz uma meia sola, irmão, praticamente só troquei de roupa, aleluia, molhei o cabelo, aleluia. E minha esposa falou: Antônio, o que é que você vai fazer de pé para o bairro do Rosarial, Antônio? Falta 2 minutos para o culto começar. Eu falei: irmã Maria, eu fiz um compromisso de atender o culto hoje, nem que eu chegue, aleluia, nas alturas, no amém, no término do culto, mas eu vou cumprir a minha missão que Deus determinou para mim. Irmão, esta obra é para quem crê, irmão, é outro milagre.
milagre. Eu só me lembro de uma coisa, irmão, que eu saí, aleluia, nas alturas do portão da minha casa, dei alguns passos, irmão, bendito é o nome do Senhor, irmão, quando pensei que não, irmão, eu já estava na porta da igreja, glória ao nome do Senhor, cheguei na porta da igreja, um silêncio muito grande, o inimigo soprou no meu ouvido, você vai passar vergonha, o culto já acabou, é hora de chegar no culto. Eu falei para ele, sai-te, Satanás, eu estou na casa do meu pai, nem que seja para beber água e saudar a irmandade, assim eu findarei com o meu compromisso, com a minha missão. Irmão, cheguei, irmão, no corredor, fui direto para o banheiro, vi a irmandade tudo sentado nos bancos, irmão, um silêncio, bendito é o nome do Senhor. E quando passei nos corredores, a irmandade dava glória a Deus, irmão, porque estava me esperando. Quando eu olhei para o relógio, era 7:30 da noite, bendito é o nome do Senhor. Não sei, irmão, o que aconteceu, eu creio que o carro mais veloz da terra não fazia em 2 minutos, irmão, 26 quilômetros no estrada de terra, e eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Glória a Deus, é o Deus que nós servimos, irmão, é o Deus que nos chamou dessa graça maravilhosa. Se você está pensando que vai ficar envergonhada e confundida, creia que Deus que teve na minha vida naquele tempo, e está na minha vida de hoje, está na tua vida também. Não importa o que você está passando, irmão, é um caminho de fé, nós temos que crer que Deus é por nós, irmão, e quem será contra nós, irmão? Foi o que o Senhor pediu para mim contar nesta noite, irmão. Somente para Ele ser glorificado. Muitas obras nesse ministério, irmão. Chegou uma irmãzinha, falou para mim, irmão Antônio, aleluia, o que é que você vê nesta menina? A menina estava no colo dela. Eu falei, irmã Roberta, eu não vejo nada, é uma menina muito bonita que a irmã tem. O irmão sabia que essa menina não anda, e segundo a medicina ela não vai andar. Eu falei, irmã Roberta, eu conheço um Deus que tem poder para fazer a tua filha andar, e conheço um remédio que é muito bom para curar a tua filha. Ela falou, irmão, me diga que remédio é esse. Eu falei, irmã, é a oração com unção. Bendito é o nome. Ah, mas é a unção, irmão. Então unge minha filha agora. Eu falei, não, irmão, vamos deixar para o culto que vem. A irmã está congregando a primeira vez, assim a irmã vem mais uma vez, eu vou ter a certeza que a irmã vai voltar aqui. Irmãos, louvado seja Deus. Irmãos, e quando foi no culto seguinte, ela falou, olha aqui, irmão, eu trouxe a minha filha. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Estava lá um servo de Deus, ali da região de Sorocaba, nosso irmão daí, cooperador. Irmão, pedi para ele orar, e eu fiz a unção na criança, irmão, como um servo inútil, ungi aquela criança, irmão, foi para a sua casa, irmão, bendito é o nome do Senhor, numa sexta-feira, e no domingo, irmão, a irmã, como sempre, levantava, fazia o café da criança, levava na cama para a criança, e naquele dia, irmão, ela foi levar o café para a criança na cama, e a criança não estava na cama, ela ficou preocupada, quando ela abriu a porta do quintal, a menina estava correndo. Bendito é o nome santo do Senhor. E a obra maior que Deus fez, irmão, foi na sexta-feira seguinte, onde o Senhor chamou a irmã Roberta nas águas do santo batismo, e na outra semana chamou o esposo dela, que era muito contra esta obra, e hoje ela está estudando a música, o esposo dela também, e Deus está sendo glorificado. Desejo levar as vossas saudações para saudar a Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Teremos mais 2 irmãos para testemunhar e vamos encerrar a liberdade. Em seguida, o nosso irmão Eliezer, ancião de Araras, no interior de São Paulo também.
Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus nessa noite pela preparação de estar junto de vós. Eu rendo graças a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito, a maior delas ter nos chamado na sua graça e nos conservado até o presente momento. Eu dou graças a Deus, irmãos, que muitas obras o Senhor fez. Estava sentado no banco, vendo as obras que os irmãos contavam. Irmãos, e tantas obras que eu pensei, mas o Senhor me trouxe uma adiante. Eu dou graças a Deus, irmãos, que há pouco tempo atrás estava eu ali no trabalho e a minha esposa me mandou, irmãos, uma mensagem falando para mim, irmãos, que na nossa casa tinha um pouco de arroz no fundo do pote, o feijão tinha acabado, não tinha mais mistura, e nem o papel higiênico tinha na nossa casa, irmãos, e não tínhamos dinheiro. Irmãos, e naquele momento as lágrimas desceram, e eu falei, irmãos, para o Senhor, falei, Senhor, quando eu estava no mundo, parece que tudo era mais fácil, tinha os melhores carros, irmãos, e quando eu comecei a congregar nessa obra, quando eu chegava, irmãos, os irmãos são testemunha aqui, quando eu chegava nas reuniões, nos cultos que congregávamos em outra cidade, o melhor carro parado era o nosso, olhava no nosso braço, o melhor relógio era o nosso. Irmãos, e tudo aquilo se passou por uma palavra que o Senhor Deus enviou na cidade de Limeira. Ele falou para nós que para nós servirmos a Ele de corpo e alma, e para saber que era Deus que estava na nossa vida, tudo que tínhamos conquistado, o Senhor ia tirar, para que nós verdadeiramente servíamos ao Senhor. Irmãos, e na nossa cidade pregava a palavra de benção que o Senhor preparava, e eu me encontrava naquela situação, irmãos. Sentei num banco, eu falei, Senhor, eu nunca passei por isso na minha vida, eu não tenho um centavo no bolso, eu nunca imaginei que a fome ia passar dentro da minha casa. Irmãos, eu dou graças a Deus que falei, irmãos, me humilhei na presença de Deus, 5 minutos, irmãos, o meu celular tocou e alguém falou, Eliezer, está precisando de alguma coisa na tua casa? Falei, não estou precisando de nada. Está precisando de alguma coisa na tua casa? Falei, não estou precisando de nada. Está precisando porque o Senhor está colocando aflição no meu coração. Bendito é o nome do Senhor. Eu falei, olha, se Deus colocou aflição no teu coração, faz aquilo que o Senhor te mandou fazer. Irmãos, eu dou graças a Deus que isso era por volta de 11 horas, quando foi 1h da tarde de um sábado, no mesmo dia, eu cheguei na minha casa, o telefone tocou para mim descer, pegar, irmãos, aquilo que Deus tinha preparado. E quando o porta-mala daquele carro abriu, irmãos, eu só lembro de ter visto 4 coisas. O arroz, o feijão, a mistura e um fardo de papel higiênico o Senhor preparou. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, por fim, o que eu tenho para agradecer a Deus é que da onde nós não esperamos e da onde nós achamos que não tem condição, o Senhor prepara na nossa vida. Dou graças a Deus, irmãos. Convido os irmãos para congregar conosco em Araras. E tenho certeza que serão bem recebidos como nós somos aqui também. Peço que oreis a Deus por nós, por tudo, Deus seja louvado. Amém. Nosso irmão Adriel é ancião de Campinas e Hortolândia e região, aqui no interior de São Paulo também. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Também quero agradecer a Deus nessa noite, um dia maravilhoso, ao qual o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo e tem me conservado até o presente momento na sua presença. Agradeço a Deus que com a idade de 15 anos o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Logo depois, o Senhor me batizou com a promessa do Espírito Santo. Numa visão muito bonita. Eu tinha muito desejo de ser selado com a promessa e eu sempre estava nas busca dos dons, nos cultos, mas o Senhor não me batizava. Chegava na hora do culto, que Deus começava a visitar a igreja, eu até abria meus olhos para contemplar Deus visitando os irmãos, que eu achava muito bonito, mas o Senhor não me batizava com a promessa. E uma certa feita, fui deitar para me descansar, e quando eu deitei, o Senhor me arrebatou da minha cama, irmãos, e me levou dentro de uma igreja. Levou dentro de uma igreja vazia, e quando eu me vi dentro daquela igreja, eu me perguntei para mim, Senhor, o que eu estou fazendo dentro dessa igreja? Mas quando eu me dei conta, eu olhei para o corredor e eu vi que um varão muito alto que entrava dentro da igreja, ele não andava, ele pairava, glória a Deus, com as vestes compridas, azul clara, e ele veio na minha direção, meus olhos ficaram fixados nele,
E quando ele veio vindo, ele passou direto, eu estava sentado bem aqui na frente, assim, no banco do lado, na lateral, como os nossos irmãos estão. E ele veio na frente do púlpito, e ele chegou no púlpito aqui, ele pegou a cadeira do púlpito, essa cadeira que fica em cima, colocou na minha frente, depois voltou, foi no púlpito, debaixo da mesa ele pegou a Bíblia, chegou na minha frente, ele se assentou na minha frente. Quando ele abriu a Bíblia na minha frente, Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo. E eu estou até hoje falando e tem sido uma alavanca na minha vida. Eu agradeço a Deus que o tempo se passou, né? Quando Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, chamou mais 3 irmãos meus, mas o tempo foi passando e uns motivos uns ou outros, pararam de congregar e ficaram bastante tempo sem congregar. Então, eu estava sempre reunido com os meus irmãos e a nossa alegria está sempre congregando junto, uma tristeza entrou dentro do meu coração, mas eu agradeço a Deus que no tempo certo o Senhor preparou, né, desse ministério se abrir, e eu vim conhecer, e o Senhor confirmou a minha vinda para cá, já vai fazer 8 anos, e eu agradeço a Deus, irmãos, que na minha vinda para cá, o Senhor trouxe toda a minha família de volta para congregar. Glória a Deus, eu agradeço a Deus, que minha irmã mais nova, fazia muito tempo que ela não tomava a Santa Ceia, e fazia mais ou menos uns 10 anos que ela não tomava a Santa Ceia, e quando ela voltou para congregar, na Santa Ceia, a primeira Santa Ceia que ela veio tomar, assim que ela voltou, que ela ajoelhou na frente ali para tomar, que o irmão chegou para dar o cálice e o pão para ela, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo ali também. Isso é motivo de eu agradecer o nome de Deus. Agradeço a Deus que a minha irmã também começou a tocar na casa do Senhor, a minha mãe voltou a congregar. Isso é minha alegria, irmãos, é meu contentamento, a qual o Senhor está operando na minha vida, na minha família, para o nome dele ser glorificado. Eu agradeço a Deus que esses dias atrás, Deus preparou, Deus está atendendo um batismo ali, um batismo especial, e nesse batismo especial, o Senhor deu a graça de atender, fizemos um batismo muito bonito, e logo depois, deu mais ou menos uns 3 dias, Deus recolheu esse nosso irmão para o reino da glória de Deus. Estava bem debilitadinho. Eu agradeço a Deus, irmãos, que depois de uns 2 dias mais ou menos que eu tinha feito o batismo para esse nosso irmão, o qual o Senhor já recolheu, uma enfermidade muito grande me tomou meu corpo. Fui no médico para ver o que era, né, uma febre de 39,6, e nada os médicos achavam. Fizeram os exames, né, que precisava fazer, do Covid, outros exames, viram, estava tudo normal. E um dia no meu trabalho, cumprindo com a missão no trabalho, eu perguntei para o Senhor com lágrimas nos olhos, disse: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Glória a Deus. O Senhor falou no dentro do meu coração: sofra, meu filho, aleluia, você está sofrendo porque você está fazendo a minha vontade. E eu falei para o Senhor: Senhor, se é para sofrer fazendo a tua vontade, eu sofro dando glória ao teu nome. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus que segunda-feira Deus preparou também, nós estávamos fazendo uma visita na casa do irmão, de uma família, e na casa desse irmão, que nós chegamos lá, nós fomos fazer uma oração para ele, e em visita, irmãos, nós nunca sabemos que nós vamos encontrar na casa, então nós temos que estar sempre em comunhão, mas graças a Deus, Deus preparou companheiros valentes para nos acompanhar, e quando nós chegamos ali na casa, nós começamos a conversar com o casal, e foi conversando, depois nós cantamos 3 hinos, alguns hinos, depois nós fomos fazer oração, e naquela oração, nós fomos fazer oração para aquele rapaz, para aquele dono da casa que estava ali, e quando nós fomos fazer oração para ele, que colocamos a mão na cabeça dele para fazer oração, o espírito maligno tomou ele começou a se contorcer, e depois caiu ali no sofá, e Deus dava a graça de expulsar, e naquele caso, irmãos, eram legiões de demônios que possuía aquele homem, com o espírito da bebida e tantos outros vícios que ele tinha, e ele caía, e Deus dava a graça de expulsar, e de repente voltava de novo, e foi uma batalha de 10 minutos mais ou menos, e chegou a um ponto, irmãos, que o Senhor veio com a tua glória ali, e expulsou aquele espírito daquele homem, e quando ele veio a si, glória a Deus, ele olhou para mim e disse: irmão, o adversário está muito furioso contigo. Por dentro de mim, eu dei risada, eu sorri, eu falei: glória a Deus, né, que o adversário está furioso comigo, é sinal
que eu estou no caminho certo. O ruim é se o adversário estivesse feliz comigo, né, irmãos? Então isso é motivo de eu estar glorificando o nome de Deus. Quando tudo se cessou, nós começamos a conversar, e naquela conversa a esposa dele pediu batismo. E amanhã nós vamos estar fazendo o batismo dela. Ele era parado, né, da outra igreja. Graças a Deus está voltando também. Sexta-feira, hoje é sábado. Ontem ele já congregou com nós. Amanhã nós fazemos o batismo da esposa dele. E mais um irmão que teve uma revelação, que nós estávamos fazendo o batismo dele. Nós sempre falando da palavra para ele. E hoje eu fui lá, estive na casa dele, e ele falou que ligou para a filha dele. A filha dele falou que já estava no tempo dele, já tinha chegado de descer as águas. E antes disso ele contou um sonho que nós estávamos fazendo o batismo dele. Era duro de coração, mas não tem coração duro que Deus não amolece. Quando Deus tem obra, Ele opera e o nome dele é glorificado. São muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida, e eu só tenho que agradecer o nome de Deus também. Irmãos, para encerrar, tenho os meus dois irmãos mais velhos. Certa feita nós fazendo uma visita, eu mais um companheiro nosso lá da cidade de Hortolândia. Nós fomos na casa dos nossos irmãos e eles tinham mais meio que receio de nós. Eles congregavam em outra denominação e alguma coisa fazia com que eles foi criada uma barreira entre nós. Mas eu agradeço a Deus que nós fomos fazer uma visita material para eles, e conversa vai, conversa vem. E naquela conversa, Deus começou a aparecer com a glória dele. E o meu irmão chegou o horário dele buscar a esposa dele no serviço, e ele falou: olha, Adriel, eu tenho 10 minutinhos que eu tenho que buscar minha esposa. Eu vou pedir para vocês orar, mas faz uma oração bem rápida. Eu falei: tá bom, irmão, nós vamos fazer uma oração bem rápida. Dobramos o nosso joelho, 2 minutos Deus batizou os dois com a promessa. Glória a Deus. Libertou aquela barreira, aquele muro que tinha entre nós, foi, glória a Deus, destruído. Já congregou com nós e nós estamos glorificando o nome de Deus.